Clube FM faz bem ouvir. Olá, bom dia, tô chegando, sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube o promotor de justiça, doutor Wagner Noronha Neves, com informações importantíssimas que garantem o direito do cidadão. No último bloco do nosso programa, nós teremos aí as perguntas dos ouvintes. Você que nos ouve em toda a cidade de Brasília e de Minas, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também pela internet no www.clube93fm.com.br, também pelo aplicativo Clube. Pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp da Clube 92190942 e também pelo nosso site. Bom dia, doutor Wagner, seja bem-vindo ao Sala de Entrevista. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube 93,9 FM. E é um prazer estar aqui representando a instituição do Ministério Público e falando um pouco para todos os ouvintes dessa rádio acerca da função do Ministério Público, das garantias, dos desafios e também dos trabalhos realizados pela instituição aqui na comarca de Brasília de Minas. Pois bem, doutor Wagner, então para a gente já começar, o senhor já poderia falar para a gente quais são as principais funções do Ministério Público e de que forma esse órgão atua na sociedade? Fernando, o Ministério Público é uma instituição importantíssima que foi criada e veio com a Constituição de 1988, com previsão expressa no artigo 127 e seguintes da Constituição Federal. O Ministério Público, de uma forma bem clara, seria o responsável pela defesa dos direitos do cidadão, dos interesses da sociedade. E o Ministério Público, se considerarmos a previsão expressa no artigo 127, ele tem uma finalidade que se concentra basicamente em 3 pilares, que seria a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e a defesa dos interesses individuais indisponíveis. E aí eu explico, Fernando. A defesa da ordem jurídica, que é uma obrigação do Ministério Público, é porque o Ministério Público é o fiscal da lei. É um papel do Ministério Público fazer com que a lei seja fielmente cumprida. E para que o Ministério Público possa desempenhar de forma salutar essa atribuição, o Ministério Público tem autonomia funcional, autonomia administrativa e financeira e, mais importante, o Ministério Público é uma instituição que não faz parte, não está subordinado a nenhum dos outros 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. É justamente essa independência, essa emancipação que proporciona ao Ministério Público o desempenho de um trabalho para a garantia dos direitos da sociedade, em conformidade com aquilo que a própria Constituição previu. Esse é o primeiro pilar dessa instituição, do Ministério Público, da existência do Ministério Público. Um outro pilar seria o protetor da democracia, ou seja, o Ministério Público ele existe para impedir ameaças ou violações à paz, à liberdade do cidadão, fazer com que as garantias e os direitos previstos na Constituição de 88, eles prevaleçam. Ou seja, o Ministério Público tem o dever de exigir com que os poderes públicos cumpram esses direitos e essas garantias. E é justamente dentro dessa importância, dessa atribuição, que o Ministério Público ele não é através de um promotor de justiça, ele não é o responsável, por exemplo, pelo ajuizamento, pura e simplesmente, de uma ação penal pública, no caso de um crime doloso contra a vida, um homicídio, ou no caso de um crime de tráfico de drogas, ou crime de roubo. Mas o Ministério Público ele tem atribuições importantíssimas previstas na Constituição Federal, como fazer o controle externo da atividade policial, como exercer as funções que vão de encontro aos maiores interesses da coletividade, que é a proteção do patrimônio público, a proteção da saúde, do meio ambiente, dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos do idoso, das pessoas com deficiência, dentre outras diversas funções que estão taxativamente previstas
na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. E aí, é justamente aí que reside o terceiro pilar da atribuição da existência do Ministério Público, que é justamente a defesa desses direitos individuais indisponíveis, que é a defesa à vida, ao trabalho, atuar na defesa do consumidor, do meio ambiente, dos portadores de deficiência, fazer com que o patrimônio, com que a moralidade pública prevaleça nas repartições públicas. Então, e aqui é importante esclarecer, Fernando, para o caro ouvinte da Rádio Clube, que o Ministério Público não serve para amparar direitos meramente individuais, que envolva apenas uma pessoa ou um determinado grupo. O Ministério Público ele existe para atuar em ações de interesse coletivo. Por exemplo, garantir que o acesso aos cargos públicos se dê por meio de concurso público, entendeu? Fazer com que as despesas e as receitas públicas sejam divulgadas em um portal da transparência, ou seja, são interesses de toda a coletividade, não interesse de uma pessoa sozinha, entendeu? E é bom também que o caro ouvinte da Rádio Clube tenha ciência de que para que o Ministério Público possa desempenhar bem essa função, ele é amparado por alguns princípios, como o princípio da unidade, em que os promotores de justiça que compõem essa instituição compõem uma só organização, que é a instituição do Ministério Público. O princípio da indivisibilidade, uma vez que eu, como promotor de justiça em Brasília de Minas, atuando em um determinado processo ou dentro de uma determinada investigação, pode, posteriormente, um outro colega trabalhar dentro desse processo, dentro dessa investigação, no caso das curadorias. E o mais importante deles, os princípios, que é a independência. O Ministério Público, os promotores de justiça, eles têm liberdade na atuação, sem interferência direta da instituição, e como eu já falei no início da minha fala, não existe subordinação, não existe nenhuma interferência dos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Daí a importância desses princípios que norteiam a atuação do Ministério Público. E eu queria até que o senhor explicasse direitinho para a gente aí, o senhor já explicou direito, é claro, mas que o senhor frisasse isso daí, que eu achei muito importante a fala do senhor, doutor Wagner, quando o senhor quando o senhor fala dessa autonomia do Ministério Público, porque dentro de uma sociedade fala-se muito nos três poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O Ministério Público ele é totalmente apartado desses três poderes? Ele tem um poder independente? Isso, Fernando. Parte da doutrina, inclusive, intitula que o Ministério Público seria um quarto poder no Brasil. Mas, de qualquer forma, sem essa discussão acadêmica ou doutrinária, certo é que o Ministério Público, de acordo com a previsão constitucional, ele tem essa independência funcional, essa independência administrativa, ele tem recursos próprios para provimento de seus cargos e, de forma alguma, tem subordinação ou hierarquicamente diferente dos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então não existe interferência alguma de nenhum desses outros três poderes na atuação do Ministério Público no Brasil hoje. O senhor atua na 2ª Vara da Comarca de Brasília de Minas. Qual a principal área de atuação dessa promotoria aqui na comarca? Fernando, aqui em Brasília de Minas, somos 2 promotores de justiça. Existem 2 promotorias de justiça. A primeira promotoria e a 2ª promotoria de justiça. Ambas as promotorias de justiça aqui no âmbito da comarca de Brasília de Minas têm atuação tanto civil, naquelas hipóteses que o Ministério Público deve intervir como fiscal da lei, como, por exemplo, uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, uma ação de regulamentação de visitas de filhos, uma ação de adoção, ou seja, naqueles processos em que há interesses de incapazes e que justifica a intervenção do Ministério Público, e também na área criminal. Então, tanto na civil como na criminal, tanto a primeira como a 2ª promotoria tem atuação. Sendo que, por uma questão de melhor
desempenhar a nossa função, existe uma divisão administrativa dos serviços entre as promotorias. E essa divisão ela é relativa às curadorias. Por exemplo, só a título de exemplo, em relação àquelas curadorias com maior demanda. Enquanto na 2ª Promotoria de Justiça, atuamos na defesa do patrimônio público, na defesa do consumidor, no controle externo da atividade policial, na curadoria do idoso, centram-se na 1ª Promotoria de Justiça, por exemplo, outras demandas, como demandas relacionadas à área da saúde, ao meio ambiente, à criança e adolescente. E aí você me pergunta, qual que seria a principal área de atuação do Ministério Público aqui na 2ª Promotoria de Justiça, da qual eu sou titular? Eu te diria que é difícil mensurar aqui uma área específica de atuação do Ministério Público na 2ª Promotoria. Por quê? Porque as demandas elas chegam na Promotoria de Justiça diariamente, constantemente, e em relação a essas diversas áreas de atuação do Ministério Público. Mas, de forma preponderante, eu citaria 2 áreas que têm uma atuação com mais exigência do promotor de justiça, que é a área criminal e a área de proteção do patrimônio público, na curadoria do patrimônio público. E aí, no âmbito criminal, o Ministério Público atua na realização de peças processuais, que é o oferecimento da denúncia nos crimes de ação penal pública incondicionada, que é no caso de homicídio, roubo, tráfico de drogas, estupro, entendeu? E dentre vários outros crimes, e acompanha esses processos, a tramitação desses processos, oferecendo pareceres, recorrendo, se necessário, contrarrazoando recursos, às vezes da defesa, e fazendo com que o processo tenha um final, um final de acordo com aquilo que é previsto na própria legislação. O Ministério Público atua perante o Tribunal do Júri, fazendo as sustentações nos casos dos crimes dolosos contra a vida, o homicídio, o infanticídio, o auxílio ao suicídio, o aborto. Então, são crimes dolosos contra a vida que são julgados pelo Tribunal do Júri. O Ministério Público tem, através do promotor de justiça, uma atuação importantíssima, porque sem o promotor de justiça não é possível a realização desse julgamento, e cabe ao Ministério Público fazer essa sustentação em plenário. O Ministério Público, nessa área criminal, ainda atua no combate ao crime organizado, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, e, se necessário for, o próprio Ministério Público pode fazer uma investigação quando existe um interesse social dentro da própria Promotoria de Justiça. E também o Ministério Público ele atua em casos criminais de menor potencial ofensivo. Os casos de menor potencial ofensivo seria, por exemplo, um crime de lesão corporal, um crime de ameaça, uma contravenção penal. Então, nesses casos, que envolve uma transação penal, ou seja, um acordo que o Ministério Público faz com o réu para antecipação da pena e acabar com aquele processo. Isso existe uma previsão na própria legislação que autoriza o Ministério Público a fazer isso. Então, isso é uma grande atuação do Ministério Público, que é na área criminal. Isso é de forma corriqueira todos os dias. E na área do patrimônio público também é uma atuação também quase que diária do Ministério Público. Diante de diversas irregularidades que são comuns em todos os municípios, como, por exemplo, aquisição de bens e serviços de forma irregular, contratação de pessoal sem prévia aprovação em concurso público, cessão irregular de servidores públicos. Temos, às vezes, denúncias na promotoria ainda de situação de nepotismo, da prática de nepotismo, ou, às vezes, de utilização de recursos públicos ou de máquinas, de imóveis, para fins particulares, ou, às vezes, uma violação do dever de publicidade dos gastos públicos. Às vezes, o gestor público não divulga da forma como deveria ser feito os gastos públicos no portal da transparência. Então, cabe ao Ministério Público, nesse âmbito da curadoria do patrimônio público, fazer com que esses princípios republicanos, democráticos e principalmente da probidade administrativa sejam cumpridos. Então, existe uma grande demanda nessa área do patrimônio público também na 2ª Promotoria. Doutor Wagner, o senhor falou algo importante, que é a questão da publicidade dos gastos públicos. Às vezes os portais da transparência na região, em alguns municípios, eles não mostram claramente
quais os gastos dos gestores públicos, e a gente percebe na região também, até as próprias câmaras municipais, elas têm uma dificuldade de acesso a esses documentos que mostram ali gastos dos gestores públicos. Isso é realmente um dever do gestor público, do Poder Executivo, nas diversas esferas no Brasil, da União, fornecer esses documentos? Sim, Fernando. O direito à publicidade é um dever da administração pública, uma vez que, a partir do momento em que o cidadão ele elege um outro seu semelhante para representá-lo na vida pública, essas pessoas elas têm a obrigação, e hoje isso está amparado na legislação, de prestar contas do que é feito com o dinheiro público, de prestar contas das despesas que são feitas com os recursos públicos arrecadados. E é para isso que existe o portal da transparência. E ali o gestor público, e o gestor público aí eu me refiro tanto ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público, deve fazer a divulgação ampla de todos esses atos, todos os atos normativos, de todas as despesas e receitas, de todos o quadro de servidores, que seria a estrutura organizacional de um município, ou de um órgão federal ou estadual. Isso é uma obrigação hoje por lei. Tanto é que quem descumprir está sujeito à ação de improbidade administrativa. Agora, se o cidadão ele não consegue esses dados no portal da transparência, se o cidadão não consegue esses dados a partir do momento que ele protocolou um requerimento em uma dessas instituições, ele pode acionar o Ministério Público para requerer essas informações, doutor Wagner? Sim, Fernando. Automaticamente, a partir do momento que há o descumprimento pelo Poder Executivo desse papel de divulgação dos atos, nesse momento o cidadão que se sentiu prejudicado, ele pode procurar a Promotoria de Justiça para relatar essa irregularidade, que o Ministério Público adotará as providências cabíveis, como também poderá ingressar com um mandado de segurança para que seja a ele garantido esse direito líquido e certo, entendeu? De acesso às informações. Antes da gente finalizar esse primeiro bloco, eu gostaria só que o senhor falasse sobre quais os municípios que compreendem aqui a comarca de Brasília de Minas, que fazem parte da comarca de Brasília de Minas, e quais são as demandas em cada um desses municípios. Brasília de Minas, Fernando, é a sede da comarca, né? Então, município sede da comarca. Além de Brasília de Minas, temos mais 5 municípios que compõem aqui a comarca de Brasília de Minas, que é o município de Japonvá, o município de Luislândia, o município de Ubaí, Campo Azul e o município de Ponto Chique. E em todos esses municípios existe uma grande demanda nas mais diversas áreas de atuação do Ministério Público, com predomínio, pelo menos na segunda promotoria, na curadoria do patrimônio público, idoso e consumidor. E pelo que eu já atuei também algumas vezes na primeira promotoria, me parece que na questão da saúde, na questão do meio ambiente e infância e juventude. Desde quando o senhor chegou aqui a Brasília de Minas e passou a comandar essa segunda promotoria, foi um grande desafio para o senhor, e o senhor encontrou esse problema que a gente nota na região, que é a questão da contratação de funcionários nas repartições públicas? Esses contratos aconteciam muito sem haver o concurso público, e o senhor tem tentado corrigir isso na região, esse problema que existe? Fernando, assim que eu cheguei na segunda Promotoria de Justiça, eu deparei com a situação que foi praticamente 90% dos servidores que trabalhavam na maioria dos municípios eram contratados, ou seja, sequer tinham submetido a um processo seletivo simplificado para ocupar esses cargos públicos. E aí, a própria Constituição prevê a obrigatoriedade do concurso público para ingresso no serviço público. E, salvo exceção expressamente prevista na Constituição, a regra é que o provimento de cargo público ele deve se dar por meio do concurso público. Por quê? Seleciona os melhores candidatos para a ocupação desses cargos e, principalmente, ele concretiza um ideal da nossa democracia,
que é dar iguais oportunidades para todos aqueles que querem ingressar no serviço público. E aí é um importante instrumento de seleção para que os mais capacitados ocupem o serviço público. E aí o que foi feito? O que a segunda Promotoria de Justiça fez através da Curadoria do Patrimônio Público? Instauramos diversos inquéritos civis em relação a cada um desses municípios. Depois de um árduo trabalho, incansável mesmo, de conversas e discussões, foram firmados termos de ajustamento de condutas com os gestores municipais de todos esses municípios que pertencem à comarca de Brasília de Minas, com o intuito de regularizar a contratação, a questão da contratação irregular dos servidores públicos. E existiu, às vezes, muita cessão de servidor para outros órgãos, de servidores que não eram efetivos, existiam ainda situações de nepotismo, existiam situações como eu disse, de quase que 90% de servidores contratados. E, firmados esses termos de ajustamento de conduta, o gestor se obrigou na realização dos concursos. E, de fato, foi feito concurso em todos esses municípios aqui da nossa comarca. E, com a realização do concurso, hoje a situação é inversa. Hoje, nos municípios, na maioria desses municípios, com exceção de um município em que houve um problema maior, que houve uma fraude em um concurso anterior, e em razão dessa fraude nesse concurso anterior, houve a necessidade de anular esse concurso, de instaurar um processo administrativo, o que dependeu de um maior tempo para a conclusão desse procedimento. Então, com exceção de um município, todos os outros realizaram o concurso público. Qual município, doutor? O município de Luislândia teve um problema lá com relação ao concurso anterior e, em razão desse fato, houve a necessidade antes de se realizar a realização de um outro concurso público, fazer a anulação do concurso anterior. E aí é necessário a instauração de um processo administrativo, dando ampla defesa e garantido o contraditório a todas as pessoas que participaram do certame anterior. Então, isso aí contribuiu para que houvesse uma demora na realização do concurso lá em Luislândia. Mas, com exceção de Luislândia, todos os outros municípios realizaram o concurso e hoje, 80% a 90% dos servidores que fazem parte do funcionalismo público desses municípios são efetivos. Então, hoje nós já temos uma exceção, que é de 10% a 20% contratados. E, ainda assim, todos esses municípios se comprometeram, assinaram mais um termo de ajustamento de conduta e fizeram o concurso público agora unificado, que é um trabalho que está sendo desempenhado pela Coordenadoria do Patrimônio Público em todo o norte de Minas, de forma que, daqui mais alguns meses, em nenhum município, principalmente aqui em Brasília de Minas, é onde eu sou o curador do Patrimônio Público, nós não vamos admitir nenhuma espécie de contratação que não seja aquela hipótese mesmo de contratação temporária, que é para uma excepcionalidade, de uma necessidade de prestação de um serviço. Por exemplo, um surto endêmico, ou, no caso, para substituir um servidor, às vezes, em licença de gestação. Então, assim, fora das hipóteses de contratação temporária que estão previstas na Constituição, o Ministério Público não aceitará mais a contratação de servidor que não seja aprovado no concurso público. E aí, só para concluir, Fernando, o município de Luislândia já concluiu o procedimento e fez o concurso unificado também, com a previsão de todos os cargos que hoje são ocupados por servidores contratados, que sejam, em Luislândia, hoje 90% contratados, mas que serão, uma questão que será resolvida a partir do momento que houver a homologação desse concurso público unificado, que o município de Luislândia aderiu e de fato foi feito, e aí nós vamos resolver essa questão. Que é um grande avanço para a sociedade, né? E essa questão da excepcionalidade no contrato encaixa só na área da saúde? Não, a excepcionalidade, a Constituição prevê que a contratação temporária ela só pode ocorrer numa situação de excepcionalidade e de uma necessidade urgente. Então pode ser em qualquer âmbito, mas desde que seja de forma excepcional e que ocorra uma necessidade que ela seja urgente, ou seja, que não dê tempo, por exemplo, de se realizar um certame, de se realizar um concurso público. Por exemplo, um surto endêmico é na área da saúde, mas eu posso
ter a necessidade de um servidor em qualquer uma outra área, às vezes, por exemplo, para substituir um servidor, para substituição de um servidor, né, que esteja ali afastado por um problema de saúde, um afastamento mais prolongado, por exemplo. Ok, doutor Wagner Noronha Neves, promotor de justiça da 2ª Promotoria aqui da cidade de Brasília de Minas, da comarca de Brasília de Minas, hoje ao vivo no Sala de Entrevista. Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco. No segundo bloco, doutor Wagner, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre como uma pessoa deve proceder para fazer uma denúncia ao Ministério Público. Voltamos daqui a pouquinho com Sala de Entrevista. Fique com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje nós estamos ao vivo com o promotor Dr. Wagner Noronha. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Olha, os telefones aqui da Rádio Clube, o telefone da Vivo é o 9913-3993, o WhatsApp da Clube, o telefone da TIM, 9219-0942. Por esse telefone aqui você pode mandar a sua pergunta para o promotor Dr. Wagner Noronha Neves. Repetindo, o WhatsApp 9219-0942. Você pode mandar a sua pergunta também pelo site clube93fm.com.br. É só ir lá no link pedido de música e escrever lá a sua mensagem que chega aqui pra gente. Ou então você pode ligar nos nossos números aí e falar com a nossa produção. Dr. Wagner, quando uma pessoa deseja fazer uma denúncia, quer acionar o Ministério Público, como ela deve proceder para fazer essa denúncia no MP? Boa pergunta, Fernando. O Ministério Público, como legítimo guardião da sociedade, a que me referi hoje no início da nossa conversa aqui, na Rádio Clube, tem as portas abertas para que qualquer pessoa, para que as pessoas possam reivindicar a proteção de seus direitos. Então, Fernando, basta que uma pessoa que se sentiu lesada procure a Promotoria de Justiça, seja em que âmbito for a atuação, seja um direito lesado, por exemplo, na área do consumidor, ou na área da saúde, na defesa da pessoa com deficiência, criança e adolescente, ou seja, dentre todas aquelas atribuições que o Ministério Público é obrigado a intervir e que envolva um interesse coletivo, um interesse de toda a sociedade. Como eu disse, Fernando, qualquer cidadão pode procurar a promotoria, independentemente de se fazer representar por um advogado. Ou seja, não precisa de um advogado para comparecer na promotoria e levar a sua demanda. Então, qualquer pessoa é legítima comparecer ali na promotoria e levar ou uma representação escrita ou fazer uma representação de um determinado ilícito de forma verbal. E, nesse caso, quando for de forma verbal, nós vamos reduzir a termos as declarações do cidadão e, se for uma irregularidade o Ministério Público deve intervir, automaticamente será instaurado um procedimento. O Ministério Público, tomando conhecimento dessa representação do cidadão, de ofício, inclusive, ele deve atuar a partir do momento que ele verifica que existe a prova da materialidade e os indícios de autoria para a completa apuração do ilícito. É importante aqui, Fernando, e também falar para o caro ouvinte da Rádio Clube 93,9, que o Ministério Público, mais uma vez eu reafirmo isso aqui, não deve ser acionado para a proteção de direitos individuais ou então assuntos particulares. O Ministério Público não deve ser acionado para assuntos particulares, assuntos individuais, e sim para causas coletivas. O Ministério Público é um rigoroso fiscal da lei e, como rigoroso fiscal da lei, ele protege os direitos indisponíveis. Como eu falei, já me referi isso aqui hoje. O Ministério Público, o que seriam esses direitos indisponíveis? Aqueles pelos quais nós, como cidadãos, não podemos abrir mão. Como, por exemplo, o ingresso no serviço público por meio de um concurso público, ou uma assistência integral à saúde, garantindo, por exemplo, que a população tenha acesso aos serviços de assistência médica, laboratorial e hospitalar.
garantir que o asilo tenha condições de receber idosos que necessitam dessa instituição. Então, o Ministério Público ele existe para preservar esses direitos que são indisponíveis para todo cidadão. Então, qualquer pessoa pode solicitar a atuação do promotor de justiça, desde que seja uma questão que interessa toda a coletividade. É importante aqui ressaltar também que o Ministério Público não pode interferir na administração pública quando ela é legítima, quando não existem irregularidades. É preciso que o Ministério Público também respeite os demais poderes. E gostaria também aqui de deixar claro para o ouvinte que a denúncia caluniosa, que está prevista no artigo 339 do Código Penal, como também a falsa denúncia, com previsão também na legislação penal, é crime. Então, dar causa à instauração de um procedimento imputando crime ou uma improbidade administrativa de quem a pessoa sabe que é inocente, ou então que não se verificou, caracteriza esses dois delitos e que a pessoa pode responder. Eu queria só que o senhor explicasse direitinho a questão do problema individual e não seria interessante levar essa demanda para o Ministério Público e sim um problema coletivo. Mas tem o caso também que o meu problema pode ser um problema coletivo, né? Você parte para acionar o Ministério Público em um problema que é seu, que é daquele cidadão, mas esse problema é um problema coletivo também de algo que vem acontecendo no município aí da comarca. Pode acontecer isso? Pode, desde que aquela demanda que você está levando na promotoria de justiça, ela abarque, ela atinja um interesse de toda a coletividade. Por exemplo, se você vai lá na promotoria reclamar que existe uma pessoa contratada irregular em um determinado município, então automaticamente você está levando a demanda que lá no seu município existe uma irregularidade, uma contratação irregular, só que fere um outro princípio, que é o direito do concurso. Então, automaticamente, nós vamos fiscalizar. Ou então você chegar na promotoria e falar de uma situação de um parente do prefeito ou de um vice-prefeito, de vereador, que está ali trabalhando, o que configura nepotismo. Então, automaticamente, você está levando uma demanda que é coletivo. Que é o coletivo, né? O que não cabe é, por exemplo, o cidadão chegar lá com uma demanda, por exemplo, agrária, por exemplo, uma questão de invasão de posses, entendeu? Ou uma questão de um vizinho que tem algum problema que do vizinho lá que atinge aquela pessoa. Ou seja, é um assunto meramente individual, é uma questão individual, que a pessoa, se ela se sente lesada, ela tem que procurar um advogado para verificar o meio legal para que ela tenha o seu direito restabelecido. Agora, doutor Wagner, como fazer para falar com o promotor? O senhor tem um horário de atendimento na promotoria? Deve ser agendado esse atendimento? Como o cidadão pode proceder para falar com o senhor? Na segunda Promotoria de Justiça, Fernando, o atendimento ao público ele é feito todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, do horário compreendido entre as 13 e 18 horas. Não há necessidade de que o cidadão faça um prévio agendamento para que ocorra esse atendimento. Basta que o cidadão compareça na Promotoria de Justiça. O atendimento ali é feito de forma imediata. Naqueles casos corriqueiros e de fácil solução, esse atendimento ele é feito pelos próprios serviços auxiliares do Ministério Público, que são os servidores e estagiários, que compõem também a estrutura do Ministério Público. Naqueles casos em que os servidores e os estagiários não conseguem fazer o atendimento, ou que é uma demanda mais complexa, aí o promotor de justiça, eu faço esse atendimento do cidadão. Se por uma questão de agenda do promotor de justiça, que às vezes está participando de alguma audiência ou de algum outro evento ou de uma outra reunião, e tenha essa necessidade de que o cidadão fale com o promotor, ali mesmo na promotoria de justiça é feito um segundo agendamento para que o cidadão possa falar com o promotor de justiça. Só se for um caso urgente,
em que aí nesse caso é recomendado que se espere, por exemplo, o término da audiência para se fazer esse atendimento. Quais os canais de comunicação que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais disponibiliza para o público? Tem site, e-mails que são disponibilizados para o público? Então, Fernando, tem o site do Ministério Público, né, que é o www.mpmg.mp.br. Dentro do site tem várias informações de interesse de toda a comunidade. Então, qualquer cidadão pode acessar o site e tá verificando ali essas informações. Os telefones das promotorias aqui de Brasília e de Minas. A primeira promotoria de justiça, o telefone fixo é o 32 31 10 11. Repetindo, 32 31 10 11. E da segunda promotoria de justiça, 32 31 31 13. Repetindo, da segunda promotoria de justiça, 32 31 31 13. Você me perguntou aí se existe a ouvidoria no âmbito do Ministério Público. Ela existe sim, e ela é um canal permanente de interlocução do Ministério Público com a sociedade, os cidadãos, com as entidades representativas da sociedade civil e também com os órgãos públicos. Para se ter acesso, para ter contato com a ouvidoria, basta que o cidadão, o interessado, ligue gratuitamente 127 127, ou também através de acesso ao site da internet, o www.mpmg.mp.br. E no site lá existe um link, ouvidoria, em que o cidadão preenche um formulário e faz a sua denúncia, o seu elogio, traz ao Ministério Público a sua demanda, nesse endereço eletrônico. Uma pessoa pode fazer uma denúncia anônima, e quais são os critérios para avaliação e apuração desse tipo de denúncia por parte do Ministério Público, promotor? A denúncia anônima, Fernando, ela pode sim ser feita por qualquer cidadão. Apesar da nossa Constituição Federal vedar o anonimato, certo é que esse princípio, o princípio do anonimato, ele deve ser conjugado, ele deve ser sopesado com outros princípios também previstos na Constituição. Esse princípio, então, ele deve ser harmonizado também com o dever que o Ministério Público tem de promover a proteção, por exemplo, do patrimônio público, da saúde, dos interesses de uma forma geral, difusos e coletivos. Então, desde que esteja presente a justa causa, ou seja, desde que o cidadão, nessa denúncia anônima, leve elementos idôneos, suficientes de autoria e existência de um ato ilícito, é possível a denúncia anônima. Mas, como eu já falei hoje aqui com o ouvinte da Rádio Clube, com você, Fernando, mais uma vez é bom deixar claro e frisar que a instauração de uma investigação pelo promotor, pelo Ministério Público, a partir de uma denúncia anônima, ela deve ser objeto de um fato concreto. Ela deve ser objeto de um fato concreto, certo, entendeu? Determinado, que afete todo o interesse público da coletividade e a busca dessa prova para se apurar esse ilícito, entendeu? Não pode ser um objeto genérico, não, que configure uma simples, por exemplo, devassa da administração pública. O inquérito civil é um instrumento importantíssimo que o Ministério Público tem em mãos, só que ele não pode ser utilizado ao arrepio da função do Ministério Público, ele não pode ser utilizado como instrumento de devassa, ou com abuso de poder. Então, assim, a denúncia anônima ela requer esses requisitos mínimos, entendeu? Um fato concreto, um fato certo, e não um fato genérico, e que dificilmente levará a apuração do ilícito, porque é um fato genérico que às vezes o cidadão leva. E que o senhor falou também aí, né, que a denúncia caluniosa, ela configura crime, né? Independentemente de ser uma denúncia anônima ou não, ela vai configurar um crime de qualquer forma? Com certeza. Mas aí às vezes fica difícil de apurar a autoria de quem fez a denúncia anônima, né? Então, assim, é por isso mesmo que, por se tratar de uma denúncia anônima, existe um critério um pouco mais rigoroso, inclusive, para se avaliar essa denúncia.
para verificar se realmente existe ali um fato concreto, certo, determinado, que exige a atuação do Ministério Público, entendeu? E se existem os meios de buscar essas provas. Ou, de forma diferente, uma simples denúncia genérica com um intuito totalmente diferente daquilo que se quer de um cidadão, que é buscar a efetividade do seu direito. Estamos chegando ao final desse segundo bloco, né? Já passando rápido, doutor Wagner. O senhor é o promotor que cuida do patrimônio público. No terceiro bloco, agora eu vou perguntar ao senhor, quero que o senhor responda para mim, como tem sido a atualização e fiscalização dessa promotoria nessa área aqui na comarca de Brasília de Minas. A gente volta daqui a pouquinho e o senhor responde para a gente. Fechamos mais um bloco, voltamos daqui a pouquinho com Sala de Entrevista. Hoje, ao vivo com o promotor, Dr. Wagner Noronha Neves. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Faz bem ouvir, Clube. Muito bem, estou de volta com o programa Sala de Entrevista. O último bloco aqui na Rádio Clube. Hoje com o promotor Dr. Wagner Noronha Neves. Clube 93. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Doutor Wagner, o senhor é o promotor que cuida do patrimônio público na comarca de Brasília de Minas, né? Como tem sido a atuação dessa promotoria na área do patrimônio público? Então, Fernando, já me referi hoje aqui, na nossa conversa, acerca da questão do concurso público, que na comarca existiam 90% de servidores contratados pelos entes municipais e hoje essa situação é totalmente inversa, ou seja, de 80% a 90% de servidores hoje efetivos e que vamos atingir 100% de efetivos, ou seja, é um trabalho de 5 anos já que a Curadoria do Patrimônio Público tem feito nessa questão de exigir com que o ingresso no serviço público se dê exclusivamente através de prévia aprovação em um concurso público. E aí é importante também, só frisar nessa questão do concurso público, que todos esses concursos nós exigimos que os entes públicos contratassem uma instituição pública idônea, com reconhecimento nessa área de concursos públicos, para justamente evitar que ocorressem fraudes, na realização desses concursos. E, como é do conhecimento de todos os municípios aqui da comarca contrataram a Unimontes, através da Cotec, que fizeram esses concursos públicos aqui na comarca de Brasília de Minas, inclusive o último agora, que foi um concurso unificado. Um outro trabalho também que o Ministério Público tem feito constantemente e acompanhado e fiscalizado é o combate ao nepotismo. Apesar de uma compreensão dos aplicadores do direito, do cidadão, de uma forma geral, de que o nepotismo era uma conduta, e é uma conduta que viola os mais basilares princípios da administração pública, essa conduta do nepotismo, da prática do nepotismo, por décadas, ela foi permitida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, até que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, no sentido de que a prática do nepotismo ofende os princípios da administração pública e, por isso, acarreta, por exemplo, um ato de improbidade administrativa. E, para isso, inclusive, editou uma súmula, a súmula número 3, que é vinculante, ou seja, ela vincula todos os poderes, seja ele executivo, legislativo ou o judiciário, de forma que o nepotismo hoje é vedado no nosso ordenamento jurídico. E o Ministério Público tem trabalhado incansavelmente para que na nossa comarca essa questão do nepotismo isso seja cumprido, de forma que não exista parentes de exercentes de cargos políticos ocupando cargos públicos. Aqui eu gostaria apenas de deixar claro, Fernando, que em se tratando de secretários municipais, que às vezes o caro ouvinte pode estar indagando ou perguntando, em se tratando de secretários municipais, por se tratarem esses cargos de agentes políticos, eles, em princípio, eles estariam fora do alcance da súmula vinculante, ou seja, não
caracterizaria a situação de nepotismo. Só que no caso concreto, o Ministério Público avalia isso aí, em consonância com outros princípios, como, por exemplo, da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que, se houver um exagero na nomeação de parentes para esses cargos de secretários, o Ministério Público entende também que há uma burla aí aos princípios constitucionais, o que exige uma correção. Que é lógico, né, Fernando? É claro que nos municípios não é crível a gente imaginar que não exista pessoas também competentes e capazes para desempenhar cargos públicos que não sejam do círculo familiar, por exemplo, íntimo do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, porque se permitíssemos isso aí, teríamos mesmo que feudos familiares na administração pública, o que é totalmente inconcebível no ordenamento jurídico vigente. Então essa questão aí hoje, ela, em ocorrendo, o Ministério Público também tem atuado para combater a prática do nepotismo. E gostaria apenas só de citar mais um terceiro trabalho realizado pela Curadoria do Patrimônio Público, que é a questão do Portal da Transparência. Nós já conversamos sobre isso aqui hoje, Fernando, mas para você ter uma ideia, há 2 anos atrás tinha Câmara Municipal aqui na comarca que sequer tinha um site oficial. O que é difícil de imaginar, o que é ilógico, imaginar que em pleno século XXI, com os avanços tecnológicos alcançados, o cidadão não possa acompanhar virtualmente os atos da administração pública. Ou tendo acesso à legislação, ou tendo acesso à estrutura organizacional, acerca, por exemplo, dos cargos ocupados, se são servidores efetivos ou contratados, quem são os ocupantes de cargos comissionados em um determinado município, qual que é o salário desses servidores, onde eles atuam, ou matérias relacionadas, por exemplo, às despesas e receitas públicas. Então, era uma situação inconcebível. E também o Ministério Público, diante de um trabalho também incansável, instauramos inquéritos civis em relação a cada município, convocamos os gestores municipais e no inquérito civil foi firmado um termo de ajustamento de conduta em que os gestores se obrigaram à criação do site e que nesse site fosse feita a ampla divulgação dos atos de governo, dos atos administrativos, isso de forma objetiva, de forma que qualquer cidadão possa ter acesso a essa informação e conseguir também apurar aquela informação que está sendo disponibilizada ali também no portal da transparência. Então, esse também é um trabalho que o Ministério Público desempenhou na área do patrimônio público, que eu acho que é muito importante para que o cidadão, para que o caro ouvinte da Rádio Clube possa fiscalizar o seu gestor municipal. Doutor Wagner, quando o Ministério Público aciona uma gestão pública e assina um termo de ajustamento de conduta, e aquele termo não é cumprido, ou não é cumprido de forma integral, ou de repente nem é cumprido. Teve um caso aqui que eu fiz uma publicação de um termo de ajustamento de conduta de um concurso público de 2013, me parece, um concurso público anterior a esse concurso unificado que aconteceu aqui em Brasília de Minas. E o Ministério Público pedia ao município que colocasse mais algumas vagas naquele concurso público. E, no entanto, o concurso aconteceu da mesma forma que o edital tinha sido lançado anteriormente. O que acontece quando o município ou uma Câmara Municipal não cumpre com o termo de ajustamento de conduta assinado junto ao Ministério Público? Então, Fernando, o termo de ajustamento de conduta, ele é um título executivo. Ou seja, a partir do momento que o gestor público municipal assinou esse título, ele ali tem cláusulas prevendo punições, até de questões de ordem pessoal, no caso, por exemplo, de cada contratação dessa aí, até a questão da prática de um ato de improbidade administrativa. Aí o Ministério Público, em ocorrendo o descumprimento do termo de ajustamento de conduta, poderá acionar judicialmente o compromissário, no caso o gestor, acerca daquela obrigação pactuada e não cumprida, entendeu?
e aí exigir essas punições, executando o termo de ajustamento de conduta em juízo. Nesse caso que você me traz aí com relação a esse termo de ajustamento de conduta do município, o que aconteceu, na verdade, é porque foi feito posteriormente um aditamento. Ou seja, o Ministério Público fez um aditamento, o Ministério Público, de fato, pediu para que fossem incluídas algumas vagas, entendeu? Me lembra aqui, vagamente, por exemplo, CRAS e CRES, e em razão de um problema da COTEC, em razão do prazo, a COTEC informou ao município que não poderia fazer a inclusão daquelas vagas naquele concurso em 2013. Mas aí, tendo em vista que já existiam as tratativas para se fazer o concurso público unificado em todo o norte de Minas, o Ministério Público fez um aditamento ao termo de ajustamento de conduta, de forma que foi estendido o prazo para que fosse realizado o concurso para aqueles cargos previstos naquele termo de ajustamento de conduta. E o que de fato ocorreu agora com o concurso público unificado, em que todos os cargos, por exemplo, do CRAS e CRES foram incluídos, e, por exemplo, aqui em Brasília de Minas, do Hospital Senhora Santana, foram incluídos no concurso público unificado. Entendeu? Mas, em havendo o descumprimento, a medida cabível é a execução do termo de ajustamento de conduta, para que as penalidades ali previstas elas sejam cumpridas pela pessoa que descumpriu. Existem em todo o Brasil muitas denúncias de fraudes em licitações públicas. Na comarca de Brasília de Minas, tem chegado esse tipo de denúncia para o senhor, doutor Wagner? Sim, Fernando. Não com tanta habitualidade, né? Não com tanta frequência, mas de vez em quando chega na Promotoria de Justiça, denúncias envolvendo fraudes em licitações. Nesses casos, algumas denúncias elas são genéricas, entendeu? Ou seja, não se especifica qual procedimento licitatório ou em qual local que ocorreu. Às vezes é só em tal administração ocorreu fraudes em licitações, ou seja, é impossível de se apurar. Então, essas denúncias genéricas ou então algumas outras que são denúncias que depois de uma análise elas são improcedentes, aí o procedimento é arquivado. Mas a maioria gera a instauração de um inquérito civil com apuração, inclusive. Atualmente existe em andamento da comarca algumas ações com relação a essa temática para responsabilização dos infratores. E de que forma o Ministério Público responsabiliza tanto os gestores públicos como as empresas envolvidas nessas fraudes? Como eu falei, Fernando, a apuração dessas fraudes ela se dá por intermédio de um instrumento que o promotor de justiça tem em mãos, que é o inquérito civil. Dentro do inquérito civil, o promotor de justiça tem o poder de requisitar informações, requisitar documentos, fazer perícias se for necessário, proceder oitivas de testemunhas e, ao final do procedimento investigatório, concluindo o promotor de justiça que houve a fraude, que houve a irregularidade, o Ministério Público ingressa com uma ação de improbidade administrativa contra todos os autores da conduta ilícita, e nessa ação de improbidade administrativa são várias as penalidades em que são possíveis de perquirir em juízo e que estão previstas na própria lei, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992. Em princípio, se houve a fraude, o primeiro pedido em uma ação civil pública seria a declaração de nulidade judicial desse contrato administrativo, né, decorrente de um processo licitatório fraudulento. Se pede ainda dos autores do ilícito o ressarcimento integral do dano, se houver, a suspensão dos direitos políticos. A lei prevê a proibição de que esses agentes públicos possam contratar novamente com o poder público dentro de um determinado prazo. Se for funcionário público ou servidor público, pode-se pedir a perda da função pública. Então, são várias penalidades previstas na legislação acerca desse assunto. Dr. Wagner, o Ministério Público tem desempenhado atuações na defesa do consumidor aqui no município de Brasília de Minas e nos outros 5 municípios que fazem parte da comarca? Sim, Fernando. O caro ouvinte deve ter conhecimento, por exemplo, aqui em Brasília de Minas, do PROCON municipal. O que acontece? Está previsto na Constituição Federal ser um direito fundamental do consumidor, a defesa dele, consumidor. E também tem uma previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor de que essa defesa seria feita
através de órgãos municipais criados para essa finalidade, que são os PROCONs municipais. Da mesma forma, iniciamos um trabalho aqui em Brasília de Minas, em que verificamos que a ausência do PROCON trazia grandes prejuízos ao consumidor, uma vez que várias vezes ele tinha que recorrer aos juizados especiais, que já estão muitas vezes assoberbados, para garantir um direito seu, sem falar que a ausência de um órgão de defesa do consumidor na comarca prejudica também na medida em que permite a oferta no mercado de consumo local de produtos de qualidade inferior ou então impróprio ao consumo. Então, diante dessa situação, nós reunimos com o gestor municipal, foi instaurado também um inquérito civil no âmbito da curadoria do consumidor e foi firmado um termo de ajustamento de conduta para a criação da legislação que não existia do PROCON e também a instalação. A legislação foi criada, foi também já inaugurado o PROCON e aqui em Brasília de Minas o PROCON municipal já tem funcionado atendendo a essa demanda consumerista aqui da cidade, do município de Brasília de Minas. Inclusive já com possibilidade de autuações. E esse trabalho ele não para. Nós já instauramos também enquetes civis em relação aos demais municípios da comarca e já reunimos com os gestores municipais, inclusive já foi assinado um termo de cooperação técnica no sentido de que sabemos da dificuldade, principalmente às vezes de verba, para se criar um PROCON municipal em um município com população reduzida, uma população pequena, como Ponto Chique, Luislândia, Campo Azul, ou mesmo Bahia e Japonvá. E aí o que nós pensamos? De que o PROCON em Brasília de Minas ele poderia ser regional, ou seja, ele poderia ser de forma que atenderia toda a população desses municípios. E aí esse termo de cooperação técnica assinado por todos os gestores desses municípios aqui da comarca é justamente para criação e implementação do PROCON regional aqui em Brasília de Minas. Aí, o primeiro passo é que exista a legislação em cada município. E isso nós temos acompanhado, todos os municípios já têm a legislação local acerca desse assunto, da criação do PROCON. E o passo seguinte vai ser a assinatura de um convênio, de um termo entre esses municípios, da criação, por exemplo, de um consórcio intermunicipal, prevendo a obrigação de cada um desses municípios, de forma que, em breve, tenhamos funcionando aqui em Brasília de Minas um PROCON de âmbito em toda a comarca de Brasília de Minas, de forma que o cidadão possa ali comparecer e ter o seu direito, quando lesado nessa área do consumidor, garantido de uma forma mais eficaz, sem necessidade, às vezes, de recorrer aos juizados especiais. Nós já estamos com o nosso tempo estourado, mas são informações muito importantes. Já pedi à produção aqui da rádio para a gente estender esse tempo um pouquinho mais. Agora estão chegando aqui as perguntas dos ouvintes. Eu gostaria que o senhor respondesse a partir desse momento, então, as perguntas dos ouvintes que estão chegando para a gente. O Marcos Veloso, ele nos parabeniza pelo programa, parabeniza o senhor pela entrevista e pergunta ao senhor que após o encaminhamento de uma denúncia, como o cidadão fica informado sobre o andamento do processo? Ele pode comparecer na Promotoria de Justiça a qualquer tempo e verificar qual que é a atual fase da investigação. Sendo que, quando existe uma denúncia ou existe uma irregularidade em que o Ministério Público, às vezes, procede ao arquivamento por falta de provas ou porque foi uma denúncia genérica e o cidadão ele se identificou, ele é intimado dessa decisão de arquivamento daquele procedimento ou daquele inquérito civil. Quando o cidadão ele se identificou e não existe essa intimação, é porque existe uma investigação em trâmite na Promotoria de Justiça e que o cidadão, a qualquer tempo, ele pode comparecer na Promotoria de Justiça e ter acesso a essa informação. Tem um ouvinte aqui que não se identificou, pergunta: temos o PROCON em nossa cidade, não seria viável uma agência do Ministério do Trabalho em Brasília de Minas para atender a microrregião? Uma agência? Do Ministério do Trabalho? Essa aí já é uma questão que o Ministério Público não teria como intervir
para poder fazer com que houvesse essa criação. Isso é mais uma questão política, né? Uma questão que caberia aos gestores municipais buscarem a criação desse órgão aqui na cidade de Brasília de Minas. Não sei se seria, o senhor responderia essa pergunta, mas uma pessoa pergunta também, quais os serviços públicos que podem ser terceirizados? Quais os serviços da administração pública que podem ser terceirizados? São vários, né? A terceirização é de atividade meio, ou seja, daquela atividade que não seja a princípio da administração. Por exemplo, eu não posso terceirizar, por exemplo, um serviço na área da saúde, um serviço na área da educação, entendeu? Não posso terceirizar a educação, mas pode ser terceirizado, por exemplo, um serviço de limpeza pública, por exemplo, um gari, entendeu? Um vigilante. Então, essas atividades meio é possível a terceirização. A Sônia, do bairro Domingos Peixoto, ela quer saber se os garis que trabalham na varrição têm direito de receber insalubridade e se eles têm direito de férias prêmio também, doutor. A Sônia, né? Ô Sônia, a questão dos direitos aqui trabalhistas, com relação, por exemplo, à insalubridade e também ao direito de férias prêmio, primeiro, você tem que verificar na legislação local, ou seja, tem que verificar o Estatuto do Servidor de Brasília de Minas, se existem essas previsões. E, existindo a previsão, é claro que aí você tem o direito e, nesse caso, você tem que, através de um advogado, entrar com a ação contra o poder público para lhe garantir esse direito. Tem uma pergunta também de um ouvinte do bairro Ibituruna. A pessoa diz que tem um filho que precisa fazer fisioterapia e mudou para um bairro distante. E o município alega que não tem o carro para levar a criança porque mandou um funcionário embora e não tem esse motorista para levar a criança para fazer fisioterapia. O ouvinte quer saber se tem direito, se essa criança tem direito desse veículo, esse direito garantido, esse veículo para levar a criança para fazer a fisioterapia, doutor Wagner? Ô Fernando, apesar de não ser a curadoria específica em que atuo, que seria a curadoria da saúde, mas o direito da saúde ele é garantido na Constituição. E uma vez em que a ouvinte aí da Rádio Itatiaia, ela tem um filho em que está sendo inviabilizado esse acesso ao direito à saúde pela falta de um transporte municipal, é claro que a ouvinte ela pode recorrer ao Ministério Público no âmbito da Curadoria da Saúde para que o direito do filho dela seja garantido, entendeu? Que o direito à saúde ele está previsto na Constituição, ele deve ser prestado de forma integral a todo cidadão. Já que o senhor falou no direito da saúde, às vezes o que a gente percebe muito a questão de exames e consultas, cirurgias, principalmente os exames especializados, eles acontecem uma demora muito grande no município para que o usuário do SUS tenha esse exame, esse direito garantido. Como que uma pessoa deve fazer se ele não está tendo esse direito à saúde garantido, promotor? É uma demanda da Promotoria de Justiça da Curadoria da Saúde. Então, numa situação dessa, o cidadão pode procurar a Promotoria de Justiça, inicialmente fazer um requerimento administrativo na própria administração. E diante da recusa desse atendimento, desse exame ou de um determinado medicamento que a pessoa necessita utilizar, ela pode procurar a Promotoria de Justiça para que outras medidas sejam adotadas para garantir o direito dela. Como, por exemplo, se necessário for, o ajuizamento de uma ação civil pública contra o gestor público daquele município para que garanta aquele cidadão o acesso àquele direito à saúde. Dr. Wagner Noronha Neves, nós estamos chegando ao final do nosso programa Sala de Entrevista de hoje, que até passou bastante do tempo, mas com um assunto muito importante, temas muito interessantes sendo discutidos aqui hoje neste programa. Só para a gente finalizar e para a gente frisar aqui, então, o Ministério Público, ele é um órgão que totalmente apartado dos três poderes, né? Como o senhor disse, e ele está aí para prestar um serviço à sociedade e garantir os direitos que estão na Constituição. Sim, Fernando. Só repetindo, o Ministério Público é uma instituição que está na Constituição Federal, que veio em 88 para ficar.
apesar de muitas vozes em sentido contrário, principalmente quando o Ministério Público faz investigações em que afetam pessoas de colarinho branco. E o Ministério, portanto, a exemplo, saiu cedo a PEC 37, que foi derrubada depois de muita pressão da sociedade, mas o Ministério Público está aí para defender o direito da comunidade, o direito coletivo de toda a sociedade. E, como você falou aí, é totalmente independente dos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, ele tem uma independência na sua atuação. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Sala de Entrevista. Toda a equipe da Rádio Clube agradece muitíssimo ao senhor por ter vindo hoje nos honrar com tantas informações importantes para o cidadão. Não a equipe da Rádio Clube, mas eu acredito que todos os nossos milhares de ouvintes aí estão agradecidos ao senhor por essa presença aqui na rádio hoje. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade de participar dessa entrevista, de falar um pouco do Ministério Público, espero que tenha sido claro, principalmente para o cara ouvinte da Rádio Clube, de forma a demonstrar para o cidadão o que é o Ministério Público, o papel dessa instituição aqui na sociedade, em que momento que o cidadão pode recorrer ao Ministério Público, o papel dessa instituição. E então eu agradeço muito por esta oportunidade aqui na Rádio Clube, agradeço a você e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Muito obrigado. A Rádio Clube estará sempre de portas abertas aqui para o Ministério Público. Seja sempre bem-vindo. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, com mais um entrevistado especial. Grande abraço para você e até lá. Bom dia. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Drogaria São Pedro. Medicamentos com até 90% de desconto. Informa a hora certa. A Drogaria São Pedro cuida de você em todas as fases da vida, até a melhor idade.